Persona Colorada de hoje é com Marcelo Dourado, porto-alegrense, Marcelo Pereira Dourado. O Marcelo Dourado, vencedor do Big Brother Brasil 10, do BBB 10, em 2010. Ele que já havia participado do BBB 4 anos antes, depois, na segunda participação, foi o campeão do BBB. Um colorado muito identificado com o Inter, na época, inclusive, com a camisa do Inter em rede nacional de televisão, na época da vitória, no dia da vitória no BBB 10, que teve a votação de mais de 150 milhões de votos, né? E ele foi o vencedor com 60%, portanto, cerca de 92 milhões de votos teve em 2010 o Dourado. Um coloradaço, porto-alegrense, criado no bairro Menino Deus, vindo a pé para o Beira-Rio, criado no Colorado desde sempre, desde cedo. Uma alegria imensa te receber aqui no Persona Colorada do canal do Inter, do nosso canal do Colorado. Alegria imensa te receber, Dourado. Alegria minha, Hernani, todo mundo que está assistindo. Falar do Inter é sempre legal, né? Sempre bom voltar às raízes, falar de Porto Alegre, de histórias que a gente teve perto do Beira-Rio, perto do Eucaliptus, né? Que, como cria do Menino Deus ali, eu tive sempre acesso, principalmente ao Eucaliptus, e depois ao Beira-Rio. Foi maravilhoso. Fui sócio-atleta, tive bastante história ali para contar. E na tua infância, o Eucaliptus ainda era local de treino das categorias de base do Inter, né? Então tu acompanhasse muitos treinos, via a gurizada treinando, tinha uma movimentação muito intensa nos Eucaliptus até os anos 90, com jogos das categorias de base, tu muito acompanhasse ali, visse aquela movimentação, deve ter jogado por ali também algumas vezes. A gente, do bairro, a gente usava mais no final de semana, quando não tinha as categorias, a gente invadia para jogar, para usar o campo de futebol, né? E eu fazia arte marcial. O pior é que eu fazia arte marcial ali no Eucaliptus, tinha uma academia que era do Mildinho. Ele ficou, que é um personagem fantástico de Porto Alegre, fisiculturista, e ele tinha uma academia ali eu praticava Shorinji Kenpo com o mestre Belarmino. Então, sempre eu fazia musculação também na academia do Mildinho. Então, foi um negócio que foi bem legal, que ali foi uma parte da minha formação como artista marcial também, muito legal. Pois é, tu que é fora os filmes que a gente via, que depois virou um drive-in, e a gente conseguia ver filme também pulando o muro, a gente conseguia assistir o filme. Eu me lembro de ter assistido ali Os Caçadores da Arca Perdida. Cara, que legal, os drive-ins em Porto Alegre, né? Cinemas que se assistiam dentro de carros. Teve esse clássico no Estádio dos Eucaliptos, teve um lá em Ipanema, que durou muitos anos, inclusive. E ali no Eucaliptos também, que nessa época aí, anos 80, anos 90, especialmente nos anos 80, teve muitas outras atividades, né? E além da academia do Mildinho que tu referisse, teve durante um período, e tu que é das lutas, das artes marciais, dos esportes de luta, teve também boxe muito forte ali, uma academia de boxe muito forte. Seu Luizinho, saudoso seu Luizinho, que também treinei com ele. Também fui aluno do seu Luizinho, bem nessa época aí, aproveitei para dar uma fiada no boxe. Seu Luizinho, para quem não conhece, de Porto Alegre, é uma figura fantástica, lembrava o Mickey do Sylvester Stallone. Eu conheci ele já velhinho, mas sempre foi professor de vários grandes lutadores de Porto Alegre, então foi muito legal, a gente ainda teve acesso ao seu Luizinho ali, vários amigos do Menino Deus treinaram com ele durante anos também. É uma academia clássica do boxe porto-alegrense, especialmente nos anos 80, depois migrou lá para as dependências do SET, do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ali no Menino Deus também, onde tem até hoje a sede da Federação Gaúcha de Boxe, com o ringue de boxe, que é sequência do trabalho iniciado lá nos Eucaliptos. É isso aí, muito legal ver todo esse trabalho do boxe também, que foi paralelo. Eu nunca fui lutador de boxe, mas eu sempre gostei de treinar tudo que eu conseguia, aproveitar todo o material humano que o Menino Deus oferecia, e tive essa sorte de treinar ali no Eucaliptus essas duas modalidades, o Shorinji Kenpo e o boxe. Foi realmente muito enriquecedor. Cara, claro que o Big Brother Brasil te projetou nacionalmente, te deu uma visibilidade impressionante, né, gigantesca, e inclusive 2010 é um ano muito marcante na tua vida. Foi o ano que tu ganhasse o BBB, foi o ano que o Inter foi campeão da Libertadores pela segunda vez, e foi o ano que no dia, eu anotei a data, né, porque nem tudo eu consigo guardar de cabeça, dia 22 de abril de 2010 tu virasse cônsul cultural do Inter, merecidamente.
Que legal, muito obrigado. 2010 foi um ano de muitas alegrias. Graças a tudo isso que aconteceu, eu consegui levar meu irmão e meu pai para assistir a final do Inter. Os ingressos, naquela loucura de que eu tinha ganhado o Big Brother, muita coisa acontecendo, fiquei sem ingresso. E daí, a diretoria do Inter na época, não, mas que é isso, vamos lá. Aí conseguiram ingresso para mim, para o meu pai, para o meu irmão, e a gente conseguiu assistir aquela vitória sensacional, das melhores lembranças que eu tenho ali no Beira-Rio. Eu costumava ir muito assistir os jogos, porque além de ser perto do Menino Deus, durante um tempo eu era sócio-atleta do Inter, mas daí não tinha nada a ver com arte marcial, eu jogava futebol de mesa. Ah, Então eu conseguia os ingressos como atleta, como sócio-atleta, eu conseguia ingresso para assistir jogos do Gauchão, jogos do Brasileiro, jogos do. E eu e meus amigos que a gente jogava botão do Menino Deus, eu também aproveitava isso. Bom, eu fazia de tudo, né? Ali no bairro a gente aproveitava e sempre o Inter estava no meio de alguma coisa. Então nessa época eu fazia judô no set, que tu falou, mas eu era sócio-atleta do Inter para jogar botão para poder assistir os jogos de graça. cara, e aí tu falou em futebol de mesa, né? O famoso, popular futebol de botão, que tinha um departamento muito forte no Inter, já aqui no Gigantinho, no Complexo Beira-Rio. E aí tu deve ter conhecido um outro cara, uma outra lenda do esporte porto-alegrense, que era o seu Mimo, do Bazar Mimo, que era o diretor de Oh, futebol de mesa em Porto Alegre, um dos maiores incentivadores do futebol de mesa, o saudoso seu Mimo. pô, e é uma coisa que eu. Olha que coisa interessante, quando eu vou a Porto Alegre, eu gosto de visitar. A última vez que eu fui ainda estava aberto, quem estava tomando conta eram os filhos, acho que a Tá filha aberto do ainda? Mimo, e funciona lá na Fernando Machado, né? Minha mãe tinha um apartamento ali, e eu vi, uma das minhas coisas que eu fazia uma vez por mês era ir a pé até ali. Eu morava no Menino Deus, minha mãe morava ali, aí eu ia lá, ficava com a minha mãe, e ia no Mimo para ver o que tinha de botão novo, ia negociar craque. Eu era negociador assim de botão, estava sempre olheiro, né? Então eu estava sempre vendo uns botões. Hoje em dia eu ainda tenho meus botões todos, não me desfiz de nenhum. Meu pai joga, a gente está programando um campeonatinho agora aqui para a gente jogar. Eu tenho 11 times de botão e muitos, mas muitos foram lá do Mimo que eu consegui. Cara, que legal. E que legal essa tua ligação com o Inter. Eu sou um defensor, um adepto, um apaixonado pelo Inter como cultura, como sistema de vida, né? O Inter fazendo parte da minha vida e das nossas vidas desde sempre. E não é só um jogo de futebol, né? É a vida inteira ligada ao Internacional de alguma forma. E tu, na prática, praticou isso, com perdão da redundância, e pratica isso, e praticou isso muito na tua adolescência, na tua juventude, na tua infância, né? Muito legal essa ligação com o Inter, muito além do jogo. A minha família, minha bisavó, tinha uma casa bem ali na Silvério, quase perto, quase na frente. Era aquela casa que tem um eucalipto bem grande na Silvério. Quem conhece, perto da José Alencar, tem um pinheiro gigante. A casa da minha bisavó era ali. Meus amigos ali do bairro, todos colorados, é uma das coisas que me fez eu transformar colorado para ficar com meus amigos ali, que senão não ia ter tanto amigo. A proximidade do Inter ali é quase que todo mundo colorado naquela época. E aquilo ali foi uma coisa que aquela proximidade do eucalipto, a proximidade com o Beira-Rio, de poder ir a pé, poder ver o que dá para praticar, ficar ali na arquibancada matando aula. Eu estudava no Euclides da Cunha, aí de vez em quando a gente pulava o muro do eucalipto para matar aula, coisas que a gente vivenciou o bairro, né? E pelo Inter, tá ali quase praticamente dentro do Menino Deus, fez essa ligação de amizades, de família, de ver com meus amigos. A gente, desde pequenininho, me lembro a primeira vez que eu fui ver o Inter jogar. Eu via aqueles campeonato brasileiro que tinha centenas de time, que cheguei a ver o Inter contra o Bangu, pequenininho, foi uma tristeza. O Inter contra o Olímpia, mas também tive a alegria de ver grandes conquistas do Colorado também. Cara, e tu sempre fosse ligado aos esportes, né? E também tem uma atuação destacada, campeão de várias modalidades, no jiu-jitsu, no judô, títulos nacionais, estaduais, internacionais, sul-americanos, títulos continentais.
tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano, 2 vezes campeão master e vice-campeão mundial de jiu-jitsu, por exemplo, para citar só essa modalidade, também no judô, vários títulos. Como é que o que o esporte significa na tua vida e como é que foi essa ligação depois, além da parte lúdica da infância, essa manutenção ligada às competições esportivas? Primeiro, deixa eu só fazer um update, porque aquela bonita ali, ó, essa aqui eu conquistei em 2024, é meu campeonato mundial. Show de Foi bola. conquistado meu campeonato mundial em 2024. Então, campeonato mundial eu tenho um terceiro lugar, um segundo lugar e consegui o meu grande objetivo. Acho que o grande objetivo de todo atleta, de todo clube, é ser campeão mundial. E paralelo ao Inter, sempre eu tive essa conduta de fazer o meu lado dentro do esporte também, né? Vibrar com a conquista do Inter. Que nem tu falou, o Inter ele é ligado a gente de uma maneira que vai além do futebol. Eu, por vezes na minha vida, eu fiquei chateado com o futebol, fiquei decepcionado com a seleção brasileira, mas com o Inter não, porque o Inter me traz coisas além do futebol. Traz todas essas lembranças, ligação com todos esses aspectos que a gente falou. Então, eu sempre, às vezes, costumo falar, eu não gosto tanto do futebol como eu gosto do Inter. Eu gosto muito mais do Inter do que o futebol. Porque o meu esporte sempre foi arte marcial. E gostei de futebol de botão, mas eu sempre gostei de interagir e buscar os meus títulos também, né? Então, o Inter, para mim, foi uma coisa que caminhou paralelo, o negócio de ter o time, de torcer, de ver a torcida, de aprender a sofrer, aprender a perder, saber ganhar. E tudo isso é uma coisa que foi muito enriquecedora, mas a minha trajetória no esporte, eu acho que é uma coisa que virou profissional, né? Começou com uma necessidade de autodefesa e depois passou para uma utilidade e uma carreira de esportes. Consegui me consagrar campeão gaúcho algumas vezes, uma delas, inclusive, sendo campeão absoluto de judô do estado em 2000. Então, para mim, são títulos que eu me orgulho muito. O judô, muito difícil. A nível nacional, eu nunca tive ajuda. Então, sempre tive que trabalhar. Desde cedo eu trabalhava, 14 anos de idade eu já estava trabalhando. E isso daí sempre trabalhava para pagar o esporte, para pagar meu kimono, para pagar minhas viagens, para pagar tudo que eu podia, para investir no esporte. E depois transformou em profissão, né? Eu consegui fazer a Faculdade de Educação Física na URGS, incentivado pelo meu professor de judô, que, além de professor de judô, também foi meu mestre na ESEF, Sensei Fernando Lemos, e também me ajudou a ser um lutador profissional. De um tempo para cá, eu tenho lutado por dinheiro, né? Que antes só se fazia, eu só conseguia dinheiro lutando vale tudo, essas coisas. Agora eu estou conseguindo lutas e boas lutas. Lá nos Estados Unidos eu lutei profissionalmente. Aqui eu luto profissionalmente, principalmente no norte do Brasil. E só não lutei agora aqui quando eu cheguei de novo, que eu quebrei a costela. Eu estou me recuperando de uma lesão de costela. Quebrei treinando uma semana antes da luta que eu ia fazer aqui em Itapema. Era para ser 1 mês atrás, dia 10 de outubro. Eu acabei quebrando a costela, mas isso é uma coisa que o esporte também a gente tem sempre que estar atento, né? Eu tenho uma longevidade no esporte, estou com 53 anos, continuo lutando profissionalmente, continuo lutando nos campeonatos da federação. E isso daí a gente tem que saber, quando quebra, tem que saber como recuperar, tem que fazer fisioterapia, tem que ficar um tempo de molho, isso daí já, para a gente continuar depois da recuperação, continuar em alto nível, né? Então tem o negócio da recuperação, de controlar a ansiedade, de voltar a treinar antes do tempo, mas isso daí é coisa que a experiência traz para a gente. Cara, como é que, ligado a essa atividade esportiva, profissional, a questão da educação física, a questão do esporte mesmo, e como é que aparece lá pelas tantas, em 2003 para 2004, como é que surge a ideia de participar do BBB, do Big Brother Brasil 4, lá no início de 2004? Como é que surge essa ideia? De onde que vem isso? Pela necessidade também, né? 2003 foi um ano bem difícil para mim. Eu tinha arrebentado meu joelho. Meu joelho, a primeira vez que eu machuquei o joelho feio,
Em 2013 eu fiquei sem poder lutar profissionalmente. Eu e meus dois amigos meus, o Fábio Baby Flores, que é um grande técnico de wrestling, de jiu-jitsu aí de Porto Alegre, e o Alexandre Basso dos Santos, que é o faixa preta de Shorin Kempo, quinto grau. A gente abriu uma academia. Foi a primeira academia só de vale tudo na época do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. A gente era uma academia que era voltada para o treino de vale tudo. Então a gente fazia um mix martial arts daí em 2001, 2002, 2013. Como é que era o nome da academia? Nocaute 3 Sul. Ficava na Zenha, ficava na Botafogo, quase na Zenha. A gente pegou uma fábrica de tecido que tinha, transformou numa academia de alguns ambientes, com um tatame, outra com um saco de porrada, um lugar para ginástica, e a gente administrava essa academia, mas era uma administração mais intuitiva. E a gente ia viver com dificuldade financeira. Eu machuquei o joelho, não estava podendo lutar profissionalmente. Geralmente o dinheiro ele acabava indo para a academia para a gente continuar com ela. E nessa época eu não pude. Então eu estava com uma moto que estava com 3 meses de atraso na prestação, ou seja, estava com busca e apreensão, uma moto toda ralada, uma XR200. Aí eu estava com a moto nesse problema, a gente já estava atrasado a academia, o aluguel uns 2 meses, sempre com risco de ser despejado. Eu falei, olha, vou tentar entrar. Era o último dia de inscrição e 2 alunos meus falaram, cara, por que tu não se inscreve? Foi o Latino e o Vasconcelos. Eles falaram para mim, por que tu não entra? Eu falei, cara, não tem dinheiro nem para pagar a inscrição. Eles trouxeram uma câmera deles, o Diego Vasconcelos, filmaram, a gente fez uma filmagem no último dia. Me lembro que a minha ex-namorada, ela emprestou uma grana para fazer a postagem, e aí eu fui chamado. Foi uma coisa mais da dificuldade, porque a ideia que eu tinha não era nem ganhar o programa, era me projetar mais para a luta, para eu conseguir mais lutas, para eu conseguir reverter, de repente, algum patrocínio, para a gente conseguir tirar o pé da lama ali, né? Era mais por isso que eu entrei, foi mais pela necessidade mesmo. Cara, que legal. E no último dia de inscrição acabou sendo convidado, e aí lá dentro a história da participação. Essa foi a primeira edição, 2004, a primeira que tu participasse, a 4ª edição do Big Brother. E aí depois tu volta na edição de 2010, aí já como convidado? Essa segunda volta foi um convite especial, né? Porque a minha vida me levou para outros caminhos. Eu não fiquei batendo, focando em alguma coisa ligada à mídia. O que eu foquei? Exatamente aquilo que eu queria. Voltei a lutar, comecei a dar aula no Rio de Janeiro, me mudei para o Rio de Janeiro, lá comecei a dar aula de boxe, comecei a fazer algumas outras atividades, fui patrocinado durante um tempo para continuar lutando. E isso daí fez. Depois eu fiz esse tempo no Rio de Janeiro, depois fui para Nova Zelândia. Fui aliviar minha cabeça na Nova Zelândia, fui mudar de vida, fui trabalhar lá um tempo. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, foi um ano muito difícil também. Foi um ano que eu trabalhei muito para reconquistar tudo que eu tinha deixado. Foi um ano de muita batalha. E no final do ano, tipo nessa época agora, recebi uma ligação, os caras me convidando, ver se eu queria participar do programa ou não. Minha primeira resposta foi dizer não, porque realmente é uma coisa que desequilibra, é uma coisa que, quando eu entrei a primeira vez, eu achei que ia ter um tipo de projeção, um tipo de ajuda, mas tudo na vida é uma balança, né? Tem lado bom e lado ruim. Então, meu primeiro impulso foi dizer não. Eu achei que bagunça muito a vida, dependendo do que a pessoa faz, mais atrapalha do que ajuda. Mas no final eu acabei pesando, me deram mais um prazo para pensar, eu pensei bem. Vi que daí dessa vez, se eu entrasse, ia ser para realmente para ganhar, né? Dessa vez eu não tinha mais a ideia de que aquilo ali me ajudaria com uma forma de alavancar o que quer que eu fizesse, dentro das minhas possibilidades. Tem gente que consegue usar esse tipo de exposição, reverter em dinheiro. Eu, particularmente, não consigo. O meu negócio é trabalhar, é dar aula, e na época eu não tive nenhuma ideia que conseguisse reverter para isso, entendeu? Então, realmente, eu entrei com o foco de ganhar o programa, ganhar o prêmio. E aí foi onde, realmente, eu acho que mudou, assim. E aí foi onde eu vi, não,
De repente, com tudo que eu passei, com a visão um pouco diferente do mundo, principalmente que eu adquiri durante essa época que eu saí do programa, me joguei no mundo, viajei muito pelo Brasil, fiz muita coisa, muito, viajei o Brasil todo graças ao esporte, graças ao judô eu viajei muito, primeiro, depois ao jiu-jitsu mais tarde, mas também viajei muito pelo Brasil graças ao programa. Então, uma coisa que foi que eu conheci pessoas, conheci culturas diferentes, conheci a realidade do Brasil vendo realmente de perto, conheci localidades às vezes que as pessoas só conhecem pelo jornal ou por alguma notícia. Eu fui lá e conheci vários desses lugares, foi muito legal, tu vê com teus próprios olhos como é que é. Cara, e Isso me aí, mudou, fez uma mudança de mundo que eu acho que me favoreceu a entrar no programa com mais confiança para ganhar. sim, já conhecia também ali como funcionava, já teve tempo para pensar, né, no que seria melhor, de como agir e tal. E é um grande jogo, né? Tem que ter estratégia e tal. Ele é muito volátil. Isso da gente ter participado de um não ajuda muito, porque tudo muda. É um jogo com regra aberta. Então, tu não adianta ir com o que aconteceu no outro, porque tudo pode ser diferente no próximo. O enredo, o foco, o que está sendo debatido, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, como que está o ambiente. Então, é uma coisa, apesar de ter essa experiência, no programa não ajuda tanto. Talvez ajude mais quando eu sair, para lidar com o pós-programa. Agora, no programa em si, por quê? Porque é um programa desgastante. Apesar de tu saber ter a experiência, é um programa, tu fica lá full time. Tá. Não é que nem um jogo de uma partida de futebol, um campeonato de tênis, que tu fica um tempo, tu pode ir para tua casa, tu vai mudar de controle, tu vai mudar de canal, tu vai jogar um videogame, tu vai ouvir uma música. Lá tu não tem como trocar de canal, tu não tem como sair daquilo, não tem como colocar uma música que tu queira. Tu não pode sair para o lugar onde tu quer, tu acaba ficando numa prisão. Apesar de ter certos luxos, acaba sendo um espaço restrito. E isso é muito difícil para certas pessoas, é muito complicado. No meu caso, é bem complicado. Então, por um lado, a experiência, mas por outro lado, a experiência me mostra que eu ia para um lugar muito difícil de ficar. Ficar isolado da minha família, ficar isolado do que eu gosto de fazer. Cara, e aí veio 2010, veio a vitória, né? Ele ganhasse o Big Brother com 60% de votos, e é um número impressionante, receber cerca de 92 milhões de votos. E aí, na saída, aquela cena inesquecível para os colorados, para todos os colorados, mesmo que não acompanham Big Brother, que não assistem reality shows, da camisa do Inter na saída, no dia da premiação. Como é que foi aquela sacada? Como é que aconteceu aquilo? Hoje em dia, acho que nem pode mais camisa de time, né? Nem podia. Também não podia naquela época. Não podia. Não podia também. Era proibido. O que aconteceu? Aquilo ali foi um plano elaborado pelo meu pai, Marcão, e pelo meu sensei de judô que eu te falei, Fernando Lemos. Os dois, aqui em Florianópolis, enquanto eu estava no programa, eles começaram a fazer um plano para me entregar a camisa do Inter. Se eu fosse campeão, eles tinham que dar um jeito de me entregar a camisa do Inter, para fazer uma homenagem para o Colorado. Aí tudo bem, meu pai, ele esperto, sabia que a produção não ia deixar. O que ele fez? Quando ele entrou no programa, ele levou uma camiseta do Inter na mão. E ele ficou com aquela camisa e mostrava para a camisa, na comemoração, tudo. Quando eu saí, ele foi me entregar a camisa, a produção tomou a camisa da mão dele. Pegou a camisa da mão dele. Só que ele tinha posto uma outra camisa na cintura. Aí ele tirou a camisa da cintura e me entregou. Aí eu pude usar a camisa. Aí foi muito rápido. Eu sabia que eu não ia poder ficar com ela muito tempo. Até aquilo ali deu um problema para eles, porque eles tiveram que cortar, né? Fazer um corte daqui para cima para não aparecer o Inter. Daí depois na edição. Mas na hora do ao vivo estava aparecendo tudo aqui, patrocinador, tudo. Aí deu aquela confusão, mas era uma coisa da final ali, a gente conseguiu burlar a segurança, mas é só para deixar que aquilo ali não foi autorizado. Foi um plano arquitetado com a sagacidade do meu pai, do Sensei Fernando, para a gente conseguir botar essa camiseta lá. Cara, e foi muito legal, porque isso aí foi
no meio de semana, e no fim de semana anterior, no domingo anterior, dia 28 de março de 2010, o Inter jogou contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho e a torcida, a popular do Inter, estende uma faixa, Marcelo Dourado barra Brava, poucos dias antes da final. Eu tenho essa foto guardada, de vez em quando eu posto ela em alguma rede social para fazer uma homenagem também, que foi bonito, né? Legal ver. E depois eu também ganhei uma homenagem no campo, fui num jogo lá do Inter para receber um troféu e uma Foi camiseta quando tu também. fosse nomeado cônsul cultural, né? Exatamente. Aquilo Dia ali também foi 22 de abril de 2010. perto do meu aniversário ali. Então foi bem legal. É sempre muito gratificante poder estar perto do Inter, ainda mais recebendo uma homenagem dessas, né? Aí depois eu fiquei lá no Rio de Janeiro, a gente assistiu, era a parte do Copinha, que é lá em Copacabana, que é um reduto colorado fortíssimo que a gente tem no Rio de Janeiro. Pé quente demais. Um abraço para a rapaziada lá do Copinha. E aí, na final de 2010, tu vem de carro do Rio para assistir? Inclusive, tu falasse nisso no início da entrevista, eu quero voltar nesse assunto. Falasse que viesse no jogo, tal, teve dificuldade de ingresso. Fosse convidado para ir para os camarotes e não quis ir para a arquibancada. Então, conta essa história aí da arquibancada e do carro vindo. Como é que tu viesse do Rio? Eu vim de carona com o Gabriel Reis. Quem conhece ele é ligado ao Flamengo, né? Ele é um repórter, eu acho que ele é paparazzo rubro-negro, acho alguma coisa, a galera conhece ele é repórter do Flamengo. E a gente é amigo, ele estava vindo para cá, eu falei, vamos embora, vamos fazer uma volta até Porto Alegre lá, e a gente veio se divertindo, foi muito legal. E esse dia, o que acontece? A minha galera, todo mundo, a gente se reúne sempre, a gente tem os lugares, todo mundo tem lugar ali no Beira-Rio, e minha galera tava reunida lá, os caras me chamando, vai ficar eu no meio do camarote, a gente não conhecia ninguém, aí a gente foi lá para Chaminé Colorada. Que legal, na curva sul do Beira-Rio, na antiga Chaminé, da saudosa churrascaria Saci. Tem uns jogos assim mais marcantes no Beira-Rio, de vitórias coloradas, além desse da final da Libertadores de 2010. Olha, eu assisti toda a Copa União. A Copa União foi um campeonato muito bom do Inter. Apesar da gente ter perdido a final, foi um campeonato fortíssimo do Colorado, né? A Copa União e depois aquela que a gente perdeu para o Bahia, a Copa União, se não me engano, né? Para o Flamengo na final. Para o Flamengo, para o final. E depois a gente perdeu uma para o Bahia no final. No ano seguinte. Do ano seguinte. Mas eu assisti, bem nessa época eu era sócio-atleta, como eu te contei antes. Então, assim, eu pude assistir tudo. Tive vitórias muito boas ali, não vou me recordar agora, mas foi um campeonato que eu gostei muito de assistir, porque todos os jogos em casa do Inter eu consegui assistir. Então foi muito intenso para mim. Eu nunca tinha visto um campeonato todo ele seguido, poder acompanhar, sabia todos os jogadores. Nessa época eu sabia toda a escalação de cabeça. Tinha o time né? O cara tem o time todo ele, tu sabe quem que vai entrar, quem que foi negociado, quem que foi. Hoje em dia eu não tenho mais essa cabeça e as coisas parecem que ocorrem mais rápido, assim, as transações, né? A gente não fica tanto tempo com os jogadores, eles acabam sendo negociados mais rápido. Eu acho que é uma coisa que eu sinto mais falta. Eu gostaria de ter mais relação com os jogadores, que eles ficassem mais tempo jogando. De uma maneira geral, eu acho o futebol muito sem paciência com os atletas, né? E acaba a gente tendo muito diferente de décadas passadas, onde a gente tinha um time que era um time que durava bastante tempo e a gente tinha uma base forte. Hoje em dia o dinheiro fala mais alto, e isso eu acho sempre que é um problema, mas é um problema mais do futebol como um todo, né? O teu maior ídolo no Inter? Pô, isso é uma boa pergunta. O Tafarel é brincadeira, né? O Tafarel é um cara que, além de jogar no Inter, ele foi campeão com a seleção. Então, um cara que sempre gostei muito do Tafarel, sempre foi um cara que deu muita segurança. Teve alguns gols contra o Jorge Veras ali que a gente pode esquecer, mas
no geral, o Taffarel foi um grande goleiro e um grande ídolo ali que eu pude acompanhar. Fernandão, tudo que ele fez no pouco tempo, a identificação que ele teve com o Inter, né? E o D'Alessandro, né? Foi um cara que, tecnicamente, ele teve essa oportunidade de ficar todo esse tempo no Inter, e isso eu acho que foi um diferencial. Então, ele é uma exceção nisso, conseguiu ficar no Inter durante muito tempo, levantando caneco para a gente, e na linha de frente, poderia citar esses três, assim, o Taffarel mais da antiga, e o Fernandão e o D'Alessandro. Qual a memória mais linda e afetiva que tu tem do Beira-Rio? Essa vitória da Libertadores foi demais. Essa vitória da Libertadores foi uma coisa de louco para mim, né? Porque as outras vitórias, às vezes, a gente tem que ver pela televisão. Eu nunca viajei assim para ver o Inter, nunca tive a felicidade de poder ir num jogo fora. Mas quando estava lá, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia assistir, direto ao Maracanã, ou então no Mané Garrincha, assistir, né? Os jogos do Inter, assisti muito jogo. Mas eu acho que ficou marcado mesmo para mim, foi essa vitória. Foi para mim, não teve coisa igual. Cara, quando termina esse jogo, depois de toda aquela loucura, festa 2010, tu vai embora do Beira-Rio junto com o teu pai e teu irmão. Como é que é a história que o teu pai teve que trocar o sapato? Cara, eu acho que meu pai, ele arrebentou o sapato dele, a sola do sapato. Foi uma coisa assim, ele não estava doendo muito o pé dele. E estava começando a criar bolha. Tive alguma coisa que arrebentou. Vocês foram a pé embora, foram caminhando. Porque a gente morava perto. E como a minha avó morava, minha falecida avó morava ali, ela já não estava mais viva, mas a minha tia morava ali ainda. A gente deixou o carro ali perto, deixou as coisas, que depois a gente ia voltar caminhando. Era normal aquela caminhada, só que não deu no meio do caminho, a gente teve que... E não tinha táxi, não tinha o que fazer, cara. Foi um sofrimento realmente muito grande, coitado do velho. Beleza, mas valeu a pena pelo título colorado. Valeu muito a pena. E foi legal, foi uma comemoração. Aquele ano foi muito legal. As vitórias que eu tive aquele ano, então, foi o Inter, foi a minha no Big Brother. Foi muito legal. Marcelo Dourado, uma alegria imensa te receber aqui no Persona Colorado, falando dessa história ligada ao Inter, muito além do jogo de futebol, tua infância nos Eucaliptos, as tuas atividades esportivas no Inter, no Gigantinho, no Eucaliptos. Pô, judô, boxe no Eucaliptos, que bela história, cara. É isso aí, sempre fazendo parte da história ali, o Inter fazendo parte da minha história, e eu tentando aproveitar tudo que posso ali do nosso clube. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu não costumo dar entrevista, nem participar de nada, mas como era para o Colorado, eu abri essa exceção para a gente trocar uma ideia. Pô, a gente agradece imensamente o Will Freitas na produção, o Neudimar da Rocha aqui nos trabalhos técnicos, Marcelo Dourado aqui no Persona Colorado. Grande abraço, Marcelo, obrigado. Obrigado, Hernani. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem bem. E tu acredita nisso? Quanto mais ouvimos histórias, mais mudamos as nossas? Tenho certeza absoluta. Essa frase é muito legal que tu fizesse certa feita aí numa dessas palestras. Eu achei muito bacana. A nossa vida, a gente chegou até aqui porque a gente ouve histórias. Né? Tem histórias tão grandes, que os 2 livros mais vendidos do mundo são de 2 grandes histórias.